Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais, ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga do Brasil. Está começando mais um programa Conexão Ambiental. Para você que nos ouve pela internet, o endereço eletrônico é muito fácil, hein? www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, dia 20 de maio de 2016, essa é a edição de número 45. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, meu caro amigo Emerson Kran. O assunto de hoje promete, hein? Promete. Tá muito bom, né? Pois é, no programa de hoje vamos debater a PEC 65, esta proposta de emenda constitucional, segundo especialistas da área. Se esse projeto de emenda constitucional aprovado na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado passar adiante, ela simplesmente rasga a legislação ambiental brasileira nos processos de licença de obras públicas. Conexão Ambiental. Editorial. O licenciamento ambiental é uma exigência da lei a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. É um processo administrativo pelo qual é autorizada a localização, instalação, ampliação e operação destes empreendimentos ou atividades. O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da administração pública. Por meio dele, é feito controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Através dele, há a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. O projeto de emenda constitucional 65, ou PEC 65, de autoria do senador Acigur Casque, do PDT Rondônia, e relatada pelo ex-senador Blairo Maggi, do PR Mato Grosso, e atual ministro da Agricultura, quer eliminar as etapas do licenciamento, justificando a economia de dinheiro nas obras e a sua aceleração. O Ministério Público Federal, bem como outras entidades como o Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, são contra e querem debater essa proposta. A PEC 65 elimina etapas importantes do licenciamento ambiental para obras e impede que os órgãos de controle e fiscalização, incluindo o Ministério Público e o Poder Judiciário, além do cidadão, possam adotar medidas preventivas ou corretivas, representando um total retrocesso aos avanços que tivemos nos últimos anos em relação à legislação ambiental. Esse debate você confere agora no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Debate. Muito bom dia mais uma vez para você, meus amigos. Agora 10 horas mais 7 minutos aqui na Rádio Brasil Central, AM 1270, com o programa Conexão Ambiental. A gente começa falando que você, ouvinte, pode participar conosco de onde você estiver, de qualquer parte do Brasil, através, você que está ouvindo nós através da onda 1270, na onda média, você pode nos ouvir também pela onda curta e onda tropical, que vai no mundo inteiro aí. Na internet, mais uma vez, www.radiobrasilcentral.com.br e o nosso telefone WhatsApp para você participar conosco em tempo real. Anote aí, 62 9670 8975, 62 9670 8975. Pois é, Ernesto Fleury. E para este debate aqui hoje, nós contamos aqui novamente com a presença do professor Aldo Muro, ele que é doutor em Ciências Ambientais, graduado em Direito e Engenharia Mecânica, mestre em Ciências dos Materiais,
é professor do IFG Campus Goiânia, coordena pesquisas na área de meio ambiente, com ênfase na área de política e legislação ambiental, meio ambiente do trabalho e resíduos sólidos. Bom dia, professor Aldo. Seja bem-vindo a mais um Conexão Ambiental. Gran Fleury, bom dia. Desejo novamente bom dia a todos os ouvintes de vocês pela importância desse programa. E hoje florido, né, pelos meus alunos que isso. eu trouxe para cá. Íamos comentar isso mesmo, né? O professor Aldo trouxe, né, a sua sala, alunos do 4º ano do curso de Controle Ambiental do IFG Goiânia. Estão aqui presentes, mas não é para brincar não, né? Não. Eles estão aqui porque a aula é aqui hoje. A aula é aqui. Inclusive, Cran e Fleury, e eu já começo desafiando a todos os ouvintes, porque você já fez a chamada da excrescência jurídica que se almeja aprovar no Congresso Nacional, chamando esses meninos aí à luz da alteração. Veja, o artigo 225 que eles querem alterar, me permitam se eu já entro no assunto. Professor, vamos. Obrigado. Ele diz que o meio ambiente tem que ser tutelado para essa e futuras gerações. Ora, quando eu pego e altero a Constituição, retirando a possibilidade de se evitar uma obra simplesmente porque tem um licenciamento ambiental em qualquer nível, porque ela é do poder público, eu estou acabando com o comando constitucional para essas futuras gerações. Ora, nós conversávamos lá fora, e eu sempre digo isso para todos em minhas primeiras aulas e digo em qualquer trabalho jurídico. A lei, e principalmente a Carta da República de qualquer país, ela surgiu para tutelar o cidadão do próprio Estado. Essa é a gênese, né, gente? Ora, se dentro de uma Constituição eu não posso proibir o Estado de interromper uma obra quando ela está maculada de vícios, então eu posso rasgar, na verdade, como tu bem disseste, Scran, toda a Constituição, não somente o artigo 225. Porque ele viola outras normas importantíssimas, algumas inclusive erigidas a título de cláusula pétrea. Aldo, explica para o nosso ouvinte aqui, né, de forma bem didática, né, como professor inclusive também, né, qual é o impacto, né, de se afrouxar as leis ambientais do nosso país, como que é a PEC 65? Vamos lá. Me permita, Cran, inicialmente passar para o ouvinte atento desse programa o que é o licenciamento ambiental. Vamos começar por aí. Eu faço um paralelo a uma residência. Eu quero construir minha casa, eu preciso levar o projeto à prefeitura. Isso seria licença prévia. Em tendo o projeto aprovado, eu vou pedir a licença de obra, de construção, que na indústria é a licença de instalação. Se todo esse projeto estiver correto, durante a obra o Estado vai fiscalizar, nós conversávamos em tese, todo o projeto. Se ele estiver todo em conformidade com o projeto que foi feito, eu tenho a licença de operação, então eu posso começar a trabalhar naquela indústria, ou no caso da residência, do ouvinte, né, é o termo de habite-se. Ora, o próprio cidadão já não faz isso com a sua casa. E agora as indústrias querem acabar com isso. Bom, vamos citar um caso concreto. Lusiânia teve uma construção que maculava um patrimônio histórico e cultural, que é a igrejinha Nossa Senhora dos Ossos, tá? Eu vou chamar assim. Imagine, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, imagine que o Ministério Público não pudesse suspender essa obra, porque o que acontece, aí sim a resposta ao impacto, que normalmente o órgão público ele concede a licença ambiental, muitas vezes ao arrepio da lei. Ontem eu estive lá no parque, me ajuda, Fleury, Meia Ponte, Balneário Meia Ponte, tá? E estive olhando também o problema das árvores que foram arrancadas pelo BRT. Ora, tem EIA-RIMA, tem estudo de impacto ambiental previsto no inciso 4º do parágrafo 1º, 225 da Constituição? Tem. Mas a execução dela foi errada. Até o Ministério Público entrou com a ação. Ora, então o impacto é até retirar do Judiciário, que é uma garantia constitucional prevista em cláusula pétrea, no artigo 5º, que é o direito subjetivo de ação, de cancelar uma obra quando o próprio poder público estiver lesando o meio ambiente. Então isso vai fulminar de morte as maiores obras do Brasil, que são feitas pelo poder público.
Professor Aldo, e assim, a julgar, né, pela qualidade dos nossos parlamentares, eu falo isso em âmbito municipal, estadual, federal, mas o nosso foco aqui hoje é o federal. Sim. Quais são as chances dessa PEC, a PEC 65, ser aprovada lá no Senado? E mesmo sob pressão aí de Ministério Público Federal, o CAU Nacional, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em nível nacional também fazendo essa pressão. O próprio CREA, né? CREA também, exatamente. CREA, lembrando aqui o CREA. E são muitas as pressões e a PEC 65 ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Isso significaria que a comissão decidiu que o conjunto dessas leis que resguardam o equilíbrio do meio ambiente no Brasil, concedendo essas licenças aí, sem necessidade, e a gente vai aprofundando na discussão, certo, sem essa necessidade das 3 vias, né? São 3 etapas no processo de licenciamento ambiental de qualquer obra hoje, em vigor. Não é isso, professor? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, certíssimo. Então, se isso aprovar, se isso continuar persistindo essa incoerência ideológica, polícia, é um assunto essencialmente político. Isso é um prejuízo muito grande à sociedade brasileira, principalmente às gerações futuras. Eu vou ratificar, fazer um parênteses. Vocês adoram me chamar quando o tema é muito polêmico, né? E vocês me cutucam para poder realmente emitir a opinião. Sem o menor medo, Fleury, de ofender ninguém, porque não é esse o meu objetivo. Repito, essa proposta de emenda constitucional é uma excrescência jurídica. Claro que eu fiz meu dever de casa antes de vir para cá, como sempre eu faço, e peguei o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Um parecer eminentemente político e não jurídico, aonde eles orientam aos membros do Legislativo, no caso o Senado Federal, de que aquilo tem compatibilidade com a própria Constituição. Ora, eu rasgaria meu diploma de bacharel em Direito, e se tivesse a OAB, eu tenho, né? Eu rasgaria a OAB também, ao emitir um parecer desse. Com relação à chance, eu acompanhei os parlamentares que estavam presentes, inclusive tem a assinatura do nosso senador Ronaldo Caiado, e eu não vi debate contrário a essa proposta de emenda constitucional. Eu espero que eles, em ouvir esse programa, se sensibilizem e mande arquivar esse projeto. Por quê? Porque, imaginem a obra da Copa do Mundo. Ora, nós vimos o que aconteceu com essas obras. Vimos. E elas realmente lesaram o meio ambiente. A própria obra da Olimpíada agora, né? Ela viola claramente. Muitas contestações, muitas improbidades, né? Trazendo para esse debate também, Emerson, é bom lembrar o ouvinte que no segundo bloco vamos tentar trazer o senador, né? Autor da proposta dessa PEC 65/2012, o senador Assir Gurgatz. Ele que é do PDT de Rondônia, através da nossa repórter Juliana. Que está lá em Brasília. Nós estamos tentando já, durante a semana, conversamos com a assessoria e tá tudo ok para a gente entrar com o senador no segundo bloco, a partir das 10h20. Trazendo esse debate aqui para o programa, porque é interessante o programa em si ter essa função de debater e amadurecer essa ideia. Mas a gente pode afirmar, aí eu pergunto para o professor, os parlamentares justificam que essa proposta inova o ordenamento jurídico, esse é o argumento deles, por não permitir a suspensão de uma obra ou o seu cancelamento após a apresentação de estudo prévio de impacto ambiental, que será feito pelo empreendedor. Você acredita realmente nessa propositura, nesse argumento que eles estão inovando a máxima popular de entregar a chave do galinheiro para a raposa? Eu acredito exatamente o oposto. Porque a proposta originária, é até bom nós apertarmos o senador, que em 2012, quando ele fez a proposta, Cran e Fleury, era não só que o poder público, não havia essa restrição para o poder público, era para todos os empresários. Veja o alcance de uma norma dessa. Eu simplesmente tendo o estudo de impacto ambiental, eu não podia mais ser admoestado pelo próprio Estado, particular e público. O Senado ele alterou isso. Ele restringiu e mitigou o efeito dessa norma constitucional. Mas ainda assim é uma excrescência jurídica. Aldo, não é assim, é incrível a gente chegar a esse nível, né, do empresário quando está com uma obra pública, recebendo dinheiro público para a construção, achar que a fiscalização, as leis ambientais, o cuidado, né, que a legislação ambiental tem com a questão do equilíbrio, do menor impacto no meio ambiente, que isso seja uma perturbação.
né, em que em que a fiscalização, o fiscal e toda a legislação, isso é um entrave, né? E isso vem sendo repetido sempre, sempre, sempre. E aquele perigo, né, de que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. A fiscalização, ela é frouxa por si só. Nós comentamos aqui no programa passado, lembra disso? Exato, exatamente. Isso é um processo histórico no Brasil? Infelizmente, essa questão do Estado está cada vez mais desaparelhado para efetivamente cumprir seu dever? Nós ainda temos a corte no Brasil. Infelizmente, aquilo que vem do Estado tende a ser aprovado. E lembra que nós discutimos, você estava aqui já, Fleury, uma mineradora dizendo que deveria se instalar no Brasil porque a efetivação da fiscalização era frouxa. Eu dou um exemplo. A pobre ama, quando você precisa de um fiscal à noite, quem não escutou alguma vez que não tinha combustível para o fiscal se deslocar e para fazer a mensuração com um decibelímetro. Olha só que absurdo, hein? Eu estou falando uma coisa simples. Um município que é a capital de um estado, mas é simples, tá? Esse problema provavelmente foi resolvido, mas nós já ouvimos. Vamos ao breve comercial e a gente volta daqui a pouco. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Debate. Agora 10 horas 22 minutos, você está ouvindo Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central AM 1270, hoje debatendo sobre o assunto da PEC 65/2012, proposta do senador Assir Gurgax, ele que é do PDT de Rondônia, e nós temos hoje como convidado o professor Aldo Muro, juntamente com seus alunos, né, alunos do 4º ano do curso de Controle Ambiental aqui na Rádio Brasil Central. Está conosco ao vivo a Juliana Martins, ela parece que já está pronta com o senador Assir Gurgax. Muito bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Ambiental. Aqui ao meu lado o senador Assir, que falou há pouco em plenário sobre a PEC e vai explicar para a gente uma emenda que ele vai apresentar sobre o texto para evitar que hajam equívocos. Bom dia, senador. Bom dia, Juliana. Bom dia, Emerson. Um abraço aos alunos que estão presentes no estúdio e a população que nos assiste. Nos ouvem através da Brasil Central. Eu gostaria que o senhor explicasse. O texto, a PEC 65 de 2012, ela acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição, segundo o texto, para assegurar a continuidade da obra pública após a concessão de licença ambiental. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de abril, ele coloca que a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser em face de fato superveniente. Esse texto ele está sendo bastante debatido pelo Ministério Público, por órgãos ambientais, e por isso o senador falou hoje em plenário que vai fazer uma emenda, vai apresentar uma emenda em plenário para que não haja equívoco na leitura desse texto. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como é que vai ficar o texto com essa emenda, senador. Muito bem, Juliana. Está tendo um debate amplo no país sobre essa questão da PEC 65 e uma interpretação equivocada. Interpretação equivocada no sentido de que estão achando que eu não quero que tenha licença ambiental para as obras e que nós não tenhamos que ter cuidado com o meio ambiente. E a preocupação nossa é o contrário. Nós temos que ter todo cuidado com o meio ambiente e todo cuidado com as licenças ambientais. O que nós estamos colocando é que depois da licença dada do órgão público para a execução de uma obra, essa obra não paralise mais. Porque a paralisação de uma obra, ela traz um prejuízo muito grande para a população como um todo. Tanto pelo custo que já foi gasto na obra, e o que eu considero um custo maior o cidadão não ter a obra para ele poder usufruir da obra. Porque
se existe uma obra em andamento, a obra é feita para melhorar a vida do cidadão. Então, o que nós queremos com essa PEC? É desburocratizar, fazer com que, se haja algum impacto ambiental que não foi previsto no licenciamento, esse impacto ambiental seja corrigido, mas sem paralisar a obra. Que haja uma compensação nesse problema ambiental, seja feita essa compensação, sejam tomadas providências devidas com relação ao meio ambiente, mas sem paralisar a obra. Porque as duas coisas são importantes. É importante a obra, porque se a obra está sendo feita, a obra é importante, evidente. Não estaria sendo feito. E também é importante o nosso cuidado com o meio ambiente. Então nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Corrigir as questões ambientais e não paralisar a obra. Então, o que nós estamos colocando aqui como revisão? Para deixar mais claro isso que eu estou falando numa interpretação. E estamos deixando o texto mais palatável, vamos dizer assim, e diz o seguinte: a apresentação, e estamos acrescentando, e a aprovação do estudo prévio de impacto ambiental importam autorização para execução da obra, que não poderá ser, e eu acrescento, administrativamente suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser em face, e aí eu acrescento, do não atendimento de outros quesitos legais ou de fato superveniente, que já tinha. Ou seja, se existe uma questão intransponível, o próprio texto já diz, tem que paralisar a obra. Mas se nós tivermos uma condição de resolver a questão ambiental sem paralisar a obra, todos saímos ganhando. Todos nós que temos uma consciência ambiental e que precisamos da obra. Senador. O senador escuta vocês podem fazer as perguntas. Senador, bom dia. Quem fala com você é o Ernesto Fleury, aqui o programa Conexão Ambiental. Você disse na sua resposta agora em desburocratizar a obra, celeridade à obra. Você acredita que cortando etapas no processo das etapas da lei ambiental em vigor hoje, cortando essas etapas, você acredita que teria segurança jurídica, você teria segurança e capacidade de garantir às gerações futuras que essa obra não estaria ferindo o direito ambiental do cidadão brasileiro? Olha, Ernesto, vamos esclarecer mais uma vez. Nós não estamos cortando nenhuma etapa do licenciamento ambiental. Essa interpretação que está equivocada. Nós não estamos eliminando nenhum estudo ambiental, nenhuma aprovação ambiental para o licenciamento da obra, nenhum corte está sendo feito. A única coisa que nós estamos fazendo é o seguinte, é que depois de dada a licença ambiental, que automaticamente para dar a licença ambiental todos os estudos foram feitos, não se deve paralisar a obra novamente. Se tiver alguma questão ambiental que apareça no decorrer da obra, da execução da obra, esse problema ambiental seja feita uma compensação para resolver o problema sem a paralisação da obra. Então, mais uma vez, nenhum atalho está se criando para a liberação da obra, do licenciamento. Nós não estamos tirando nenhum poder de licenciamento. É a mesma coisa que está sendo feito hoje, vai continuar sendo feito para dar a licença para a construção de uma obra. Senador, o que nós estamos pedindo é não paralisação depois do licenciamento, Ernesto. Ok. Eu fiz a pergunta, senador, porque a gente tem um processo histórico no Brasil de obras superfaturadas, de problemas de ilicitude nas obras, desde a fase de tomada de preço, de licitação até a conclusão das mesmas. A gente tem problemas de aditivos contratuais que encarecem as obras. Nesse sentido que eu fiz a pergunta. E eu acredito que você não me respondeu na totalidade. O Estado, nesse caso, teria aparelhamento para fiscalização dessa mesma obra, uma vez que historicamente isso não é feito no Brasil? Eu queria passar a palavra aqui para o professor Aldo Muro. Ele também tem uma pergunta para o senhor. Pois não, eu só quero concluir que o Estado tem o aparelhamento para acompanhar as obras. E o que causa
sempre um aditivo nas obras, é a paralisação. Quando você paralisa uma obra, é um problema, porque para você retomar você vai ter mais custos, a inflação já comeu um pouco do custo da obra. Então, para evitar isso tudo, nós estamos pedindo para que não se paralise uma obra. E os controles de superfaturamento, isso tem que continuar, não continuar, mas ampliar cada vez mais, Ernesto. Senador. Pois não. Aldo Muro, infelizmente, no pleito passado, eu não consegui ser eleito senador pelo meu querido estado de Goiás, no qual eu concorri ao cargo de senador, senão eu estaria embatendo veementemente seu projeto. E lhe digo por quê, formulando uma pergunta, com todo respeito a Vossa Excelência. Veja, uma vez que há emissões de resíduos ou de quaisquer outras energias em desacordo com o permitido por uma construção ou por uma obra, ou mesmo por uma simples alteração do status quo ambiental, é impossível ser remediado. É uma falácia nós dizermos que a remediação ambiental corrige o meio ambiente. Ora, o Estado é quem mais prejudica com essas grandes obras o meio ambiente. O seu projeto de lei, ele coloca da seguinte forma: foi feito o IARIMA, foi feito o licenciamento ambiental, eu pego um município do interior, onde é muito fácil aprovar um projeto de licenciamento ambiental, e começo a obra. Eu não posso mais interrompê-la? O senhor está retirando até do próprio Estado e vilipendiando a Lei 9.784, que prevê que, claro que é uma norma constitucional, é superior à lei, tá? Que prevê que o gestor público tem o dever de corrigir seus dados quando eivados de vício. Ora, ele vai continuar a antropizar a região, vai continuar a prejudicar o ambiente pelo simples fato de que tem EIA-RIMA? Senador, lhe peço um obséquio. Reveja esse conceito, porque da exegese jurídica dessa emenda constitucional, nós vamos rasgar o artigo 225. Professor Aldo Moro, eu entendo a sua posição e eu acho que é importante, de fato, mas no texto está claro aqui o seguinte: se houver um fato superveniente, a obra poderá ser paralisada sim, a qualquer momento. Somente se houver um fato superveniente, um fato importante, a obra pode ser paralisada. O que eu cobro, e eu entendo que o senhor também deve cobrar da mesma forma, é que os estudos têm que ser bem feitos para que não haja problemas no futuro de uma obra. E se nós tivermos problema ambiental, que não se dê a licença ambiental. E o próprio estudo vai dizer que a obra não deverá ser feita. Eu entendo que esta é a maneira correta de nós cuidarmos do meio ambiente. Então, isso é importante, o debate. Eu agradeço a sua posição e coloco dessa forma: se houver algum fato importante, a obra deverá ser paralisada. Senador, e o estudo ambiental tem que ser feito sempre com mais critério, com mais cuidado, com mais atenção, para que não venha a causar um problema de paralisação na obra, porque a obra iniciada e paralisada, ela causa um transtorno ecológico, ela causa um transtorno econômico para toda a população brasileira. Não, indubitavelmente, mas veja, senador, o Ministério Público, ele é o detentor do controle difuso dos bens ambientais, tá? E ele mesmo já repudiou essa PEC e o senhor já recebeu esse documento. Ora, imagine, o Ministério Público vive entrando com ações civis públicas, gostaria até que ele tivesse mais êxito, porque eles são muito competentes, quando as prefeituras e mesmo o IBAMA fornecem uma licença ambiental, com EIA-RIMA feito, tudo correto, e o Ministério Público tendo participado do licenciamento, porque ele é lá, entre aspas, o fiscal da lei e participa juntamente com a sociedade. Mesmo assim, ele entra com uma ação civil pública, requer uma tutela de urgência, o nome hoje é esse, para poder embargar a obra. Ora, se ele não puder fazê-lo por uma restrição constitucional, como é que nós vamos defender o meio ambiente de obras em municípios muito pequenos, e seu estado tem municípios extremamente carentes, suscetíveis a uma intervenção de uma Câmara pequena que poderá atender interesses espúrios de certas empresas? Então, senador, eu lhe rogo, repense essa emenda constitucional para que não haja uma interpretação errônea de maneira a fulminar
o licenciamento, que foi um ganho na nossa Constituição, copiado até pela Argentina em 1996. Eu agradeço a colocação, Aldo, e coloco para ti que nós estamos aperfeiçoando a PEC para que a gente possa tirar todas as dúvidas. E o Ministério Público vai continuar tendo a mesma autoridade como tem, e eu entendo que é importante. Eu concordo com o senhor, a atuação do Ministério Público tem sido muito importante, não só nas questões ambientais, mas, enfim, todas as questões do nosso país. Então, vai continuar tendo essa capacidade de acompanhamento, de paralisação das obras, quando houver um fato grave, mas apenas em fato grave, não paralisar administrativamente. Então, só para esclarecer, professor, a nossa intenção não é tirar a participação do Ministério Público, tirar a atuação, pelo contrário, nós queremos que uma obra, quando começa, termine, e que todas as questões ambientais sejam respeitadas. Isso está muito claro nessa modificação que nós estamos fazendo na PEC, porque ao invés de nós retirarmos a PEC, vamos melhorá-la. Se tem alguma falha, eu estou à disposição para melhorar, para incluir, para excluir, mas para que a gente possa melhorar as questões de obras que estão paralisadas. Não há uma obra, ou não há um estado no Brasil que não tenha uma obra paralisada, por conta de algum problema que ocorreu. Então nós temos que resolver esses problemas. Às vezes, nem iniciar uma obra pode ser, para que ela não venha a ser paralisada, em função de uma questão ambiental. Isso pode acontecer e deve acontecer, mas não começar uma obra mal feita. Não iniciar uma obra com problemas ambientais. Se tem obra que está visto com problema ambiental, não deve ser iniciada, professor. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer aqui, em nome de todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Você falou com o Brasil inteiro nesse momento, viu, senador? Você falou através da onda curta, média e tropical, aqui direto do estado de Goiás, Rádio Brasil Central. E eu quero agradecer a sua participação, agradecer a brilhante participação da repórter Juliana Martins. Obrigado ao senador Assir Gurgarques, que é lá do PDT de Rondônia, autor da PEC 65/2012. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, um abraço a você, a toda a equipe da Brasil Central, a Juliana, ao professor Aldo Moro, todos os alunos que estão aí presentes e aos nossos ouvintes do Brasil inteiro. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Com vocês aí no estúdio. De Brasília, Juliana Martins para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado novamente, obrigado Juliana Martins. Agora 10 horas mais 38 minutos, tá na hora do intervalo? Tá na hora? Vamos chamar um break rapidinho, a gente volta debatendo mais sobre esse assunto da PEC 65/2012, proposta pelo senador Assir Gurgarques. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Debate. Olha a hora certa aqui na Rádio Brasil Central, 10 horas 41 minutos, e o Conexão Ambiental de hoje debate aí a PEC 65, né, que pretende aí rasgar, na nossa opinião, rasgar a legislação ambiental do Brasil. Estivemos neste bloco aí que findou, conversando com o senador Assir Gurgarques, que é autor do projeto aí, que vai a plenário a qualquer momento, mas antes disso tem aí algumas audiências públicas, inclusive uma delas será aqui em Goiânia, se não me falha a memória, no dia 6 de junho, uma audiência pública, né, que está acontecendo em várias cidades aqui, acho que Cuiabá também, vinha aqui no Mato Grosso do Sul, para debater esta proposta de emenda constitucional. Conosco aqui o professor Aldo Moro. Eu queria que você, professor, fizesse uma avaliação aí sobre esta participação do senador, a forma como ele explicou, né, os detalhes da PEC 65. Com todo respeito à sua excelência, o senador Assir, me pareceu que ele não entende muito do que vem a ser meio ambiente, porque a resiliência ambiental, CRAN e Fleury, ela existe, o meio ambiente se recupera. Então veja, vamos pegar alguns trechos importantes da fala dele. Primeiro, tem que ter licença. Ora, esse é o objeto da nossa discussão.
Nós estamos discutindo que, mesmo em tendo licença, o poder público possa cancelar. Nós queremos que isso não aconteça por uma emenda constitucional. Ou seja, que o poder público cancele mesmo, independente de onde vir o pedido de cancelamento, seja ele judicial, seja ele do próprio Estado. Primeiro ponto. Segundo, quando houver fatores supervenientes com danos graves que venham a causar o impacto ambiental. O que é dano grave? E aí já foi feito o dano? Já foi feito o dano. O dano já foi feito nessa altura? Me permita, Fleury, eu dei uma aula para esses meninos, trazendo a primeira legislação ambiental, até para o ouvinte poder ter mais prazer na coisa, que era uma lei das ordenações filipinas, onde eu dizia o que é dano grave, pena grave e gravíssima. Então, o degredo por 4 anos, para a África, claro, né? Tem que discriminar, isso. Ou degredo para sempre. Quem é que julgava isso? O que é dano grave e o que é mínimo? Era o próprio imperador. Se o fruto fosse da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, degredo permanente e açoite. Se fosse na casa do Cran ou do Fleury, era dano mínimo. Não preciso fazer nada. Quem é que vai julgar isso? Ora, a legislação, ela tem que ser auto-aplicável. A Constituição, ela não é. Ela é programática. Ora, nós não temos uma lei hoje que venha definir o que seja dano mínimo e dano máximo. Então, o dano ambiental, ele está previsto pela 6.938, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E, professor, só a gente dando sequência, você entende que eles estão querendo mexer aonde não deveria, que seria na questão ambiental, e deveria se mexer no processo de licitação, ser mais eficientes? A fiscalização eles serem mais eficientes. Eles deveriam estar olhando essa questão do superfaturamento das obras, desses aditivos que são feitos, dessas improbidades que são feitas e atribuídas, e aí sim, uma obra parada causa assim dano material, dano ao erário, dano ambiental e tantos outros danos aí, ferindo a cidadania, ferindo o povo brasileiro. Você acha que não deveria ser feito uma revisão anterior a isso, não chegar para simplesmente rasgar aí tudo que se tem de licença para a defesa do meio ambiente? Eu não podia esperar uma opinião diferente de ti, tá, Fleury? Você foi no âmago da questão. Tirando a questão da licitação, que é prevista na 8666, é claro que ela não atende mais aos anseios das compras públicas brasileiras. O empresário já consegue burlá-la. Mas eu vou passar adiante. Tá? Veja, eu tenho uma obra ambiental em funcionamento. A prefeitura concedeu a licença para esse funcionamento. Eu não posso retirar e paralisar aquilo. E aí o senador diz o seguinte, ela tem que continuar porque senão eu tenho uma perda. E se eu estiver cometendo um crime ambiental? Isso é fator superveniente? Ah, mas estava previsto no EIA-RIMA. Sim, estava previsto no EIA-RIMA, mas eu não previ encontrar uma onça num certo parque que eu fiz o plano de manejo, que apareceu, porque ela precisa de 100 mil metros quadrados para poder viver. E aí o que é que eu vou fazer? Bom, a questão do licenciamento que tu abordaste, Fleury, eu vou dar um exemplo de Goiânia, tá? Até de Goiás, Cecima. Vocês sabiam que para eu poder conseguir licenciar um posto de combustível, eu preciso de 1 ano e meio? Sabe o que o empresário faz? Ele constrói, quando ele está pronto, ele pede a licença prévia. O empreendimento já está pronto. Então o que ele faz? É muito mais barato fazer um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público do que emitir aquele quantitativo de resíduo. Mas a área, repito, foi antropizada, já há prejuízos difusos enormes, com passivo ambiental talvez maior, ou seja, o valor pecuniário maior do que essa obra pública parada. Então, o que tem que acontecer, de fato, é que não se permita a construção da obra e que os órgãos ambientais, pelo CREA nós fizemos uma proposta para que haja um termo de referência de que tipo de documento você tem que solicitar. Só para falar para o ouvinte que nesse momento, e nós temos dados da própria AMA, que todo veio de curso d'água da capital de Goiânia, 90% dele está contaminado. Então, para o ouvinte fazer uma reflexão, analisar bem, que da forma como se conduz a política brasileira, no sentido de proteger as leis ambientais, a coisa tende a piorar, não é isso, Cran? Exatamente. Eu queria citar aqui um caso, né, que sempre vem à tona, que é a questão da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que deu vários problemas, a obra praticamente já dobrou de valor. Que tinha licença ambiental? Que tinha licença ambiental, com todos os problemas. As contrapartidas, né, que tem um outro nome aí, que a empresa tem que fazer outras obras nas cidades circunvizinhas. Compensações ambientais.
a questão do saneamento das cidades para que o futuro lago da usina não fique poluído com dejetos. Isso foi empurrado com a barriga até o último momento. Então é justamente isso que nós queremos evitar. E nós ainda não tínhamos a emenda constitucional 68 de 2012. Imagina quando a tiver. Exatamente. Cran, você sabia que tem muita compensação ambiental que nós pegamos, que é fazer educação ambiental. Já comentei isso com vocês, né, meninos? Sabe qual é a compensação ambiental, de educação ambiental? Distribuir panfleto para a comunidade. Nós estamos falando de obras que têm bilhões, né, de dinheiro público empregado na construção e que, por exemplo, a questão da educação ambiental, a questão do conhecimento, né, o Ernesto citou bem aqui a questão da cidadania, né, que é a participação, que é o envolvimento das populações que vão ser atingidas pela obra, que participe aí, no caso aí, uma delas é distribuição de panfletos. Nós reduzimos. E aí, emendo na questão da Samarco que o Cran lembrou. Com a multa pífia, né? Com essa multa pífia que não se sabe e que é difusa aí, complexo. Se essas pessoas serão indenizadas da forma certa. Quando? Né? Quando? Como? Onde serão? Se colocando aqui por baixo do tapete, né, Cran? Sim, proibindo de divulgar. Agora, exatamente como aconteceu. Se a nossa política, se os nossos políticos, os nossos gestores públicos já estão sendo mal vistos pela comunidade internacional, uma fatalidade dessa, entre aspas, um dano desse da Samarco lá, esse impacto ambiental, quer dizer, dizimando muitas e muitas vidas e praticamente implodindo uma cidade, né? Uma comunidade. Sim. Que ali tinha uma economia, tinha vida ali. Tinha vida, né? Isso exatamente. É incalculável. É incalculável para o que se tinha que ser feito a nível de investimento nessa área. Fica mais barato investir do que... Não. Fica mais barato investir hoje... Ficaria mais barato investir no meio ambiente ou colher esses prejuízos ambientais que a gente está colhendo hoje? Pessoal, 3 minutos. 3 minutos. Fleury, nós procurávamos lá no Esse Cidadão, né? Complementando a sua fala, eu gostaria que Sua Excelência ainda estivesse escutando esse programa e os demais senadores também. Veja, foi feita uma consulta pública e no site, e convido a todos os ouvintes a entrarem no Esse Cidadão e se manifestarem acerca desse projeto. Menos de 1% aprova essa PEC dentro do Esse Cidadão do site do Senado Federal. Ora, será que o senador da República se afastou tanto da população que sequer lê a própria pesquisa que ele colocou através de seu órgão da República, que é o Senado Federal, para saber o posicionamento do cidadão? E sem esse posicionamento, sem essa aprovação, como é que ele tem a coragem de colocar isso na Comissão de Constituição e Justiça? Dizendo que foi mal interpretado, com todo respeito à Sua Excelência. Ouça mais as ruas, fomos nós, graças a Deus não fui eu, mas foi um cidadão que o colocou lá dentro. Exatamente, eu acho que isso, nesse momento atual que nós vivemos, da nossa política, né, o Ernesto, acho que o professor também concorda com isso, essa falta de contato, aliás, isso é histórico, né, o político brasileiro e também o pecado grande do cidadão, da cidadã brasileiros é justamente essa, né, a gente vota, eu pelo menos não faço isso, né, e se esquece, né, um esquece o outro, né, é um pacto que se faz, né? O político, o parlamentar se esquece, né? Que foi eleito pelo povo. Exatamente, pelo povo, e o povo também não cobra, não está nas câmaras municipais, nas assembleias. Apesar de pagarmos seus subsídios. Todos aviões muito bem pagos, né? Muito bem subsidiados, né? Com todas as regalias possíveis e absurdas que parlamentares, por exemplo, de países europeus não possuem e acha bárbaro que nós façamos isso aqui, né? Mas não tem problema não, nós vamos estar no embate no dia 6 em Goiânia e outras medidas também poderão ser tomadas e nós vamos fazer, né, gente? Pra poder vilipendiar o que eles tentam nos retirar. Temos que continuar a fazer isso que nós começamos a ensaiar, ocupar as ruas, ocupar as escolas, ocupar o espaço de cidadania. Lembrando ao nosso ouvinte que hoje, claro, temos a visita dos estudantes do 4º ano do curso de controle ambiental aí. Obrigado pela participação de vocês aqui, né? Eu queria que se manifestassem.
Programa extremamente democrático, você ouvinte do Brasil inteiro que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado por você que participou através do www.radiobrasilcentral.com.br, que está ouvindo, continue nos ouvindo, e a gente precisa muito de vocês para a gente sempre trabalhar melhor e mais produtivamente, tentando levar a informação até você. Olha, quero citar aqui uma participação pelo WhatsApp, mas o nosso coleguinha não colocou o nome, né? É o 81684853. Ele fala aqui, ó, não me sinto... É o Felipe. Ah, é o Felipe? Tá aqui o Felipe? Ah, tá ok, Felipe. Olha só, ele não me sinto convencido em relação à fala do senador. Quando a pessoa está certa de algo, não gagueja tanto. Meu nome é Felipe, ele colocou aqui Felipe Silva. Um abraço para os meus companheiros de controle ambiental e para o professor Aldo. Que bom que nós não gaguejamos, né? Obrigadão, Felipe. É isso aí, né? Temos uma outra participação aqui, ó. Queria mandar um alô para os meus primos que moram aí no Oriente Ville, para o meu esposo que está comigo ouvindo a Rádio Brasil Central, Juscelino, Marcelino, Vera, Lúcia, Dória, Lúcia, Luciete, Luziene, Rosimeire, Luciene, Joaquim. Nossa. Neto, abraços para essa galera top. legal. Abraço também para você que participou aqui Aparecendo a conosco. votação do impeachment. É, pois é. Acabou? Acabou. Acabou. Cadê o nosso papelzinho aqui? Eu fiquei muito emocionado. Não, mas hoje foi Pois muito é, o legal. programa de hoje teve produção e reportagem de Mineia Gomes e Fausto Borges, editorial de Yaura Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, mesa de áudio de Ricardo Souza, obrigado, Ricardinho. Direção de estúdio de Franciele Oliveira, obrigada, Fran. Supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi nossa, Emerson Cran e Ernesto Fleury. É isso aí, Cran, foi um prazer participar desse programa com você, com o Aldo, com os alunos aqui no auditório, com toda a nossa equipe de trabalho. E dizer para os nossos ouvintes que infelizmente o nosso programa acabou, ok? Mas o seu compromisso, gente, com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central com o nosso Calazans, José Calazans, e a gente se encontra na próxima sexta a partir das 10 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.